Graça e paz, igreja. Feliz Dia das Mulheres. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mulheres incríveis, fortes, amorosas, cuidadosas. Deus continue abençoando. Eu amo cada um de vocês, viu? Se coloque de pé. Vamos louvar, vamos servir com alegria. Amém? Agradeça, irmão. Louve o nome desse grandioso
ainda nesse espírito de adoração, vamos continuar falando, né, desse amor que nos salvou, desse amor que, independente do que sejamos, ainda assim Ele tem estado do nosso lado, e que o Senhor permaneça guardando e abençoando cada um de vocês. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te amar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é o momento dos dízimos e das ofertas. Eu gostaria, antes de estar louvando, eu só quero dar um pequeno testemunho, que eu sempre quis falar esse testemunho, eu nunca falava, mas eu já vou falar. É que toda vez que eu ia dizimar, eu falava assim, Senhor, não deixa eu... Todo mundo sabe que eu comprei um apartamento, né? E a prestação cada dia vai aumentando, né? Tá salgada a prestação. Mas eu falava assim pro Senhor, não deixa, nunca deixa eu dizimar, porque eu queria que a prestação da parcela do apartamento não pesasse no meu salário, porque não é fácil pagar, né, irmãos? Então eu falava, Senhor, não deixa que pese esse valor no meu salário, porque tá difícil. Então todos esses meses que eu paguei a prestação, irmãos, eu não senti peso nenhum. Amém. Eu pago a prestação assim, sem que pesa nas minhas dívidas, nas minhas compras, né, Marcelo? Então, então a gente paga sem pesar, irmãos. Tudo isso porque eu pedi ao Senhor, que eu não deixe de dizimar Ele
E ele me abençoa, que a manifestação de não é essa. Hoje eu vou colocar aqui, que é comerciando. E eu agradeço ao Senhor por essa bênção, porque tá suave. Graças a Deus tá suave. Quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me acusar dos meus pecados, Ele apagou. Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que eu sou. Minha história Deus já escreveu, Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu, Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Mas se quiser me achar, olhe pra cruz do amor. Não sou mais quem eu era, sou quem Ele diz que sou. Minha história Deus já escreveu, Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus.
Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Nós entregamos este momento a Ti, Senhor. É para a Tua honra e Tua glória, Pai. Senhor, nós entregamos cada vida aqui presente, Senhor. Cada oferta levantada na Tua casa, Pai. Para a Tua obra, Senhor. Abençoa cada um que pôde colaborar, Senhor. Dê condições, Pai, por favor, para aqueles que não puderam, Senhor, e só Tu sabes as razões, Pai. Esteja, Senhor, ajudando a cada um de nós, Pai, a ser uma superação viva, Senhor. A ser um testemunho vivo, Senhor, do que o Senhor fez com as nossas vidas, Pai. Nós desejamos, Senhor, Te adorar sempre. E ainda que não conseguimos ser o suficientemente adorador, Pai, nos ajude a ser. Limpe o nosso coração, limpe os nossos pensamentos, Senhor, e faz de nós uma superação viva para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Bom, primeiro de tudo eu quero agradecer a todos que vieram aqui ontem, né? Foi muito bom, né? A primeira vez que nós recebemos uma plenária da União Feminina da ABANC aqui, foi muito bom, apesar que era 12h30 da tarde, só para o pessoal da igreja e a presidente. Mas aí começaram a chegar as mulheres por conta. Chuva, distância, ônibus, né? Mas ao todo, contando crianças, nós tínhamos 37 pessoas aqui. Então foi muito bom a parte litúrgica, né? Com os louvores, com a pregação, com a fala da presidente. E foi tudo muito bom. Depois nós subimos, fizemos uma social lá, foi tudo muito alegre. Tem várias postagens na União Feminina da ABAN agradecendo a acolhida, agradecendo o carinho, agradecendo a decoração, que as pessoas, algumas irmãs falaram que elas se sentiram em casa aqui. Então, é uma alegria para nós, né? Quando a gente recebe alguém e a pessoa fica feliz, e a pessoa coloca um depoimento desse no grupo, né? É um testemunho de que a nossa igreja é receptiva, recebe com carinho as pessoas, né? Porque senão, talvez as pessoas não fossem falar nada. Falaram da pregação, que foi muito interessante mesmo, né? Da irmã lá. E nós tivemos uma social muito boa, foi uma tarde realmente muito agradável, né? Nós tivemos a pastora Manuel, pastor Manuel e o Emerson, que é o tesoureiro da banca e também diretor executivo, estava aqui, né? Bom, era isso. Agora, às quartas-feiras, a gente tem a nossa reunião de oração, às 20 horas. Deus tem respondido, não é demais falar que Deus tem respondido às nossas orações. No tempo dele, mas ele tem respondido. Eu tinha dado um testemunho do meu sobrinho, né? E essa semana foi uma semana que ele ficou para lá e para cá, fazendo exame, abrindo conta, juntando documentação, né? Para ele poder ir lá fazer o estágio dele, né? E ele estava confiante, feliz e nervoso, porque ele não sabe como vai ser lá, né? Diz que é mais de 1 milhão de metros quadrados a planta da empresa lá, né? Então mas é uma alegria para a gente, eu espero que ele aproveite essa oportunidade, né? E ele possa ser efetivado algum dia lá. Semeadores de Esperança, volta semana que vem, às 14 horas, todos que puderem ajudar, ajudem. Sábado não estarei aqui, tá? Já vou avisando que eu tenho um casamento. A Ana Paula vai se casar. 6 meses de namoro, Cecília. Mas é uma alegria, o rapaz tem se mostrado assim, não está escrito na testa, né? Se a pessoa é boa ou não. Mas ele tem se mostrado muito, muito atento, muito carinhoso com ela, sabe? Muito assim, de fazer as coisas
Jerusalém, já estudamos a construção do templo. Tem sido um negócio muito interessante, porque são livros históricos, né? Que contam a história do povo hebreu na época. Né? Nem é Israel ainda, é hebreu nessas coisas. Povo hebreu. E é muito interessante e muito edificante. Mas, a bate-papo com o pastor, quarta-feira a partir das 16, sábado a partir das 15, domingo das 11 às 16. Eu confesso para vocês que quando eu quero falar com o pastor, não respeito esses horários. Porque eu lembro, aí eu ligo para ele, você não pode atender muito bem, senão ele responde depois. E quem quiser conversar sobre aconselhamento, orientação, tá? Também nós vamos ter um treinamento de capacitação diaconal. Aqueles que tiverem interessados também liguem, falem no WhatsApp do pastor ou no WhatsApp da igreja, tá bom? As apostilas já estão prontas, só preciso dos nomes das pessoas que querem participar para me imprimir e trazer para eles. Já tem algumas até impressas já. Tá. Então, quem quiser participar, por favor, falem no WhatsApp da igreja ou no WhatsApp do pastor. É só isso? Dia 28/3, aniversário da nossa MCM. Por favor, não marquem nada neste dia, tá bom? Convidem pessoas, parentes, colegas, para que venham aqui ouvir a palavra. Todas as vezes que eu ouvi a irmã Beltrose que vai pregar, foi muito edificante, tá? Ela é uma pessoa assim, é uma mulher muito sábia, tá? E mais? Então é às 19 horas, mais instruções daremos ao longo das semanas aí. Hoje nós vamos ter nosso primeiro ensaio, nosso coral que vai cantar lá, vai louvar a Deus no dia do aniversário da nossa MCM, né? Eu espero que todos venham, porque nós só temos 3 ensaios. Recanto dos avós. Não, Recanto Solares. Culto na última quarta-feira do mês. A última quarta-feira do mês vai ser o que? 25 de março. 25 de março é a última quarta-feira do mês, às 17 horas. Às 17 horas, tá? É muito. Gente, eles ficam assim muito felizes, porque eles realmente, alguns não recebem a família, outros recebem esporadicamente, né, Solange? Então eles ficam muito felizes quando nós vamos lá. E quando outras pessoas também vão ministrar a palavra lá para eles, tá? Alguns são evangélicos, outros não. Alguns entendem, outros não entendem muito, mas eles ficam lá ouvindo, né? É muito interessante isso. Acho que é só, né? Pastor, posso fazer um parêntese? Então, eu queria chamar a irmã Vilma aqui na frente. E chamar o pastor também. A irmã Vilma fez aniversário dia 1º, né? Não. Dia da esposa do pastor. Dia da esposa do pastor. Que foi do... Não, ria, Cecília. Que foi... Que vergonha. Que foi... Também eu não fiz isso ontem, né? Foi domingo passado. O dia da esposa do pastor. Então nós estamos... A igreja está lhe oferecendo um mimo para que você... em gratidão, nós gostamos muito de você, você é uma pessoa muito importante para nós, se tornou importante, assim como o pastor Manuel, tá? Então, receba isso aí, né? Eu vou pedir para o pastor, que já está aqui, orar pela esposa do pastor e pelas esposas de pastores. Pelas mulheres, né? Tá. Dia das mulheres. Sintam-se representadas por mim, tá? Oremos. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento que estamos aqui reunidos, pela Vilma, que é esposa de pastor, e por todas as esposas de pastor. Da minha parte, eu agradeço o Senhor pela vida dela, porque ela me completa, ela me ajuda no lar, também no ministério. Por isso eu louvo o
o Senhor pela vida dela. Peço que o Senhor continue abençoando e que o Senhor continue dando a ela graça e sabedoria. E por todas as esposas de pastor, que o dia foi comemorado no último domingo, eu peço ao Senhor que o Senhor continue abençoando a elas, dando a elas sabedoria e capacidade para que elas continuem auxiliando os seus esposos no seu ministério pastoral. E também louvo o Senhor, Pai, pela vida das mulheres. Hoje nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres e nós também louvamos o Senhor porque temos o Dia das Mulheres Batista e nós louvamos o Senhor pela vida delas e pedimos ao Senhor que o Senhor continue as abençoando. O Senhor Jesus valorizou muito as mulheres, por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue cuidando delas, dando elas sabedoria para que seja mulher sábia, para que seja como a mulher de Provérbios, Pai, que sabe governar bem, que sabe administrar bem a sua casa. Entregamos elas nas tuas mãos e pedimos que o Senhor continue cuidando de cada uma delas. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, viu, irmãos? Depois, eu abro, né? A gente vê o que é. A plateia falou que não. Diz que não, você quer fazer Só pra eu agora? ver? Só pra gente, você pode orar para o pastor, para a palavra? Senhor Deus, Pai, venho te pedir, Senhor, que o Senhor esteja falando através da boca do pastor, Pai. Que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração e ter um entendimento, Pai, para realmente praticar as tuas palavras, as tuas ordenanças, Senhor. Que essas palavras, Senhor, sejam renovadas em nós, Senhor, e que nós possamos, Senhor, vivê-las a cada dia, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, sentir a tua presença cada vez mais através dessas palavras, Senhor, através, Senhor, de tudo que for proferido esta tarde, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos e desde já agradecemos, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos, Deus os abençoe. Enquanto eu vou subindo, convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Somente 2 versículos, o 1 e o 2, Romanos capítulo 12. Quero parabenizar as mulheres pelo seu dia. Que Deus continue abençoando vocês. Vocês continuem sendo mulheres sábias, uma mulher de provérbio, que sabe governar e administrar bem a casa de vocês. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vamos ficar de pé e ler a palavra? Eu vou ler, depois vocês vão repetir o mesmo versículo, porque é só 2 versículos que nós vamos ler. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. 2.
Não viva como vivem as pessoas deste mundo. Deixe que Deus transforme por meio de uma completa mudança. Mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém. Podeis sentar. Que o Espírito de Deus, que o Senhor Jesus, fale aos nossos corações nesta noite. Continuando a série de sermão em Romanos, esse é o de número 24, com o título Um Sacrifício Vivo, a resposta ao Evangelho. O texto que nós lemos está em Romanos, e a palavra que nós podemos extrair, ou uma palavra afirmativa desse texto, é o seguinte: a verdadeira adoração é a entrega a vida inteira a Deus, a ser transformado pela renovação da mente. Paulo, depois de expor com profundidade a graça de Deus, a doutrina da graça de Deus, a soberania divina, o plano eterno de salvação para judeus e gentios, Paulo agora muda o tom. A partir de Romanos 12, ele passa da doutrina para a prática. Até aqui ele veio abordando como funciona essas doutrinas na vida cristã. Mas agora ele quer nos mostrar que na vida cristã existe uma vida prática, que não é só você conhecer as doutrinas, que não é só você conhecer os conteúdos das Escrituras, mas você precisa viver isso na prática. Tudo que Deus faz por nós exige uma resposta. E essa resposta não é um ritual, nem emocional, nem parcial, mas uma entrega de vida inteira como sacrifício a Deus. Em um sacrifício vivo. Em Romanos 12, no 1 e no 2, no versículo 1 e no 2, é o fundamento de toda essa vida cristã prática. E o contexto que Paulo estava escrevendo aos cristãos em Roma, que vivia cercado por uma cultura pagã, cheia de sacrifício, rituais e padrões mundanos, Paulo usa a linguagem do sacrifício familiar tanto aos judeus como ao gentio, para mostrar que o culto cristão não é um ritual no templo, não é um local que você vem para fazer uma performance, que você vem para fazer uma exibição, que você vem para ser a estrela no palco. Ele quis dizer que isso é muito mais significativo, é muito mais profundo. Mas ele diz que não é um ritual no templo, mas uma vida inteira consagrada e dedicada a Deus. Ele também confronta a pressão cultural de Roma, chamando os cristãos a não se conformar
com o mundo, mas serem transformados pela renovação de uma nova mentalidade, de uma nova vida em Cristo. Vamos aqui para a primeira parte desse sermão. Romanos 12 e versículo 1, a parte A do versículo. Apresentar o corpo como sacrifício. E aí ele vai dizer: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo aqui não está dando uma ordem, mas ele está rogando, ou talvez, em outras palavras, implorando, dizendo: eu imploro vocês, eu peço a vocês, eu conclamo vocês, rogo vocês, apelando à misericórdia de Deus, que eles deveriam fazer? Que eles deveriam se apresentar a Deus. Como que eles deveriam se apresentar a Deus? Apenas como uma performance, apenas como um ator que faz uma representação, que faz um movimento, como um artista no circo, que faz aquela pirotecnia. Como que eles deveriam se apresentar? Aí ele faz uma menção ao sacrifício, que deve ser um sacrifício vivo. Ele estava olhando para o passado, lá no Antigo Testamento, que o sacrifício era morto. Mas trazendo para uma nova realidade agora da vida do cristão, falou: o sacrifício lá era morto. Lá oferecia um cordeiro como sacrifício, oferecia pombas como sacrifício, oferecia animais como sacrifício, mas agora você é a oferta que agrada a Deus. Agora você deve se ofertar a Deus. Mas como? Você vai para o altar para sacrificar? Não, quem já foi pelo altar foi Cristo. Agora nós não temos um altar aqui na igreja, nós temos uma tribuna, nós temos um púlpito, mas para o altar quem foi Cristo. Ele falou: agora vocês devem se oferecer a Deus como um sacrifício vivo. Meninos, vamos se comportar, por favor? Vocês devem se oferecer a Deus como um sacrifício vivo. Vocês devem se apresentar a Deus. Vocês devem dedicar os seus corpos, a sua vida a Deus. Vocês devem ser essa oferta que agrada a Deus. O sacrifício não era morto, mas vivo, contínuo, diário e consciente. Aí ele vai dizer que é um sacrifício vivo. Não era um sacrifício morto, não era um animal que você oferecia, não era uma oferta queimada, não era mais flor de farinha como era no Antigo Testamento. Agora você era o sacrifício que agrada a Deus. Esse sacrifício é vivo. Você deve ser vivo, porque Cristo nos vivificou. Nós devemos ser, como diz o hino que vocês cantaram, essa carta lida, essa carta que é a oferta de Deus. O corpo representa toda a vida, as ações escolhidas, hábitos e relacionamento. O corpo representa toda a vida e deve ser um sacrifício diário. As ações, as escolhas, os hábitos e os relacionamentos. Deve ser esse sacrifício para Deus de bom testemunho. A verdadeira adoração não é apenas cantar, não é apenas ir ao culto, mas é uma entrega de vida inteira
inteira a Deus todos os dias, é a nossa entrega, a nossa adoração a Deus através da nossa vida, através dos nossos atos, através das nossas escolhas, que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós, e ver que somos esses instrumentos de Deus, que nós vivemos uma vida nova, que eles possam olhar para você e dizer: realmente essa pessoa é uma nova criatura, porque a vida que ele leva é totalmente diferente, o comportamento dessa pessoa é diferente, os negócios deles é diferente, o serviço dele é diferente, a linguagem dele é diferente, a postura dele é diferença. Essas são vidas que glorificam a Deus. Nós precisamos glorificar a Deus com a nossa vida, não apenas quando nós falamos glória a Deus, aleluia. Porque esse nosso glória a Deus, aleluia, pode ser apenas uma performance, pode ser apenas algo estereótipo. É bom você glorificar a Deus, e Deus vai receber a sua glória, aleluia, quando isso nasce do seu coração. Mas muito mais quando isso é através da sua conduta, do seu bom testemunho, do seu viver saudável diante de Deus. Ainda no versículo 1, a parte B do versículo 1, um culto racional, que é o vosso culto racional. Ele vai dizer: você deve ser um sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. O culto cristão não é lógico. Ou melhor, o culto cristão é lógico, é consciente, é voluntário, é algo que você sabe o que está fazendo. Não é uma reunião que você entra no êxtase e você não sabe o que você está fazendo, é consciente. Você, ao se preparar, no domingo você já coloca na sua mente: hoje eu vou para a casa de Deus, eu vou para a igreja, eu vou adorar o Senhor, eu vou prestar a Ele um culto, eu vou prestar a Ele a minha adoração. Você se planeja, você sabe o que está fazendo, você entra aqui com um propósito. Você não vem na igreja sem propósito, você não vem simplesmente por ir, você vem com aquele pensamento: eu estou indo prestar o meu culto a Deus, eu estou indo adorar ao Senhor. É um culto vivo, é um culto racional, porque é inteligente. Você tem consciência daquilo que você está fazendo. Não é simplesmente um ritual, não é um ritual, não é uma reunião que você entrou no êxtase e você não sabe o que está se passando. Você está consciente de tudo o que está fazendo. Por isso, é um culto racional, e é esse culto que Deus agrada, um culto que você dedica a sua vida a Deus. É um sacrifício vivo, não é um sacrifício morto. Por isso ele vai dizer: não é emocionalismo vazio, nem ritualismo mecânico. Não é um emocionalismo, não é um negócio que você apenas fica ali emocionado. Pedro, quando ele prega no Pentecoste, ele vai dizer que debaixo do céu e em nenhum lugar na terra foi dado um outro nome igual ao nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos, somente no nome de Jesus. Por isso, nós nos reunimos aqui com esse propósito. Adore com entendimento. Sua fé deve ser envolvente. Sua fé deve envolver mente, coração e vontade. A sua fé em Deus deve envolver sua mente, seu coração e a sua vontade. A nossa mente precisa estar cativa ao Senhor.
A nossa mente deve estar voltada para Ele. Nós não podemos, durante o culto, ficar desatentos. Não dá para ficarmos, durante o culto, nós precisamos deixar um pouco as coisas que estão lá fora, os planejamentos do nosso trabalho para amanhã, o que nós vamos fazer amanhã. Isso nós vamos começar a pensar para que nós saímos daqui. Durante o culto, nós precisamos ter um foco, nós precisamos saber que aqui nós estamos para adorar. E se nós não fizermos desse jeito, se fizermos de outra forma, nós estamos roubando ao Senhor. No tempo que é para adorarmos a Ele, nós estamos desviando o nosso pensamento, nós estamos focados em outra coisa, nós estamos com o foco trocado, nós estamos fazendo da forma errada. Aqui é o local aonde nós escolhemos, aonde nós nos reunimos voluntariamente, sem ser forçado, mas com um desejo claro, com um propósito claro, com um objetivo claro, de adorar ao Senhor. Por isso que nós rendemos a Ele glória. Aleluia. Versículo 2. Não se conforme com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Em algumas versões, não vos conformeis com este século. O mundo tenta moldar os cristãos segundo os seus valores. E você vê a mídia, você vê as redes sociais, você é confrontado até com algumas festas que dizem folclóricas, que tentam, querendo colocar você numa forma, ou enlatar você em conserva, porque você é conservador. Mas nós não podemos nos abalar nisso, porque a palavra de Deus já nos alerta: não se conforme com esse mundo, não aceite os padrões deles. O mundo não é a sua regra, não é ele que dita o padrão da sua vida, não é ele que diz como você deve viver. Quem dita as regras, quem dita o padrão, como nós devemos ser como pessoa, como família, como cristão, como cidadão, é a palavra de Deus. É por ela que nós nos orientamos. Nós não levantamos de manhã cedo e consultamos lá, deixa eu ver como está meu horóscopo, deixa eu ver qual é o meu dia de sorte, deixa eu ver o que fulano está dizendo, qual é a minha cor. Não, você consulta o manual de Deus. Você consulta a palavra de Deus. E ao acordar, você fala com Ele. É Ele que vai te guardar em todo esse dia. É Ele que vai abençoar, Ele que vai direcionar a sua vida. Não são as formas que o mundo determina. Não é o que o jornalista diz lá na sua coluna. Não é o que a socialista diz lá na sua coluna, nas revistas. Mas é o que a palavra de Deus diz. Ela é o manual do fabricante. É Ele nos fez, Ele nos criou, Ele nos sustenta, Ele nos orienta pela sua palavra. Por isso, Paulo vai dizer: não se conforme. O mundo tenta moldar os cristãos segundo os seus valores. Por isso Paulo diz que nós não devemos nos conformar. Conformar-se é assumir a forma do ambiente ao redor. Vocês já ouviram falar de um animalzinho, de um lagarto chamado camaleão? O camaleão é um desses que assume a forma do ambiente que ele está. Um crente sem personalidade, ele vai assumir a forma do ambiente que ele está. Se ele está num ambiente de pessoas que bebem, ele vai beber. Se ele está num ambiente de pessoas que falam palavrão, ele vai falar. Mas esse é aquele que não é o verdadeiro, é aquele que assume a forma do mundo. Mas aquele que é original, o modelo dele é ditado pela palavra de Deus. Ele é igual ao óleo, ele não se mistura. Ele é igual à luz, ela não se corrompe, ela se mantém limpa, ela se mantém pura, ela alumia. Você coloca uma luz num monte de lixo, num monte de esterco, ela não se
contaminam. Você coloca óleo na água, eles não se misturam com a água. Assim deve ser o cristão, ele deve ser puro. Ele não pode se contaminar. Ele não pode se contaminar com o mundo. Que o mundo nos trate de latinha, de conserva e latinha. Mas nós devemos viver em novidade de vida, porque é assim que Jesus quer, que Deus quer que nós sejamos. Pessoas diferentes, que não vivem segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão de Deus. Cristo. O cristão é chamado a viver contra a corrente. Ele vai na contramão do que vive muitas vezes a sociedade. Porque ele não se conforma. Ele não aceita. Ele não anda de acordo. Ele não entra na mesma forma ou na mesma forma, no mesmo modelo, no mesmo padrão que o mundo vive e que a sociedade vive. Eu estava ouvindo algumas irmãs comentando essa semana, e eu sou obrigado a concordar com elas, que depois de alguns conteúdos, ou de novelas, ou de influência que a sociedade manteve, o ficar e outras coisas, parece que a juventude da igreja não são mais as mesmas. Não levam mais a sério o que é a vida cristã. Porque muitos perderam o referencial, o modelo de Cristo. Muitos perderam aquilo que deve ser a pureza de Cristo. E estão vivendo como se eles não fossem de Cristo e vivendo como as demais pessoas. Isso é assumir a forma que o mundo está vivendo. Só que isso pode agradar os nossos colegas, as pessoas que talvez nós convivamos com ela nas redes sociais, no nosso ambiente escolar, faculdade, no nosso ambiente de trabalho, mas isso desagrada a Deus. A quem é que nós precisamos agradar? Quem é que nós devemos agradar? Quando eu olho para o Antigo Testamento, a história de Daniel, Misael e Azarias, eu vejo que eles preferiram desagradar a sociedade onde eles estavam vivendo, desagradar até mesmo o rei, mas colocar Deus em primeiro lugar na vida deles. Eles não se misturaram, eles não se corromperam, eles não se contaminaram. E o que aconteceu foi a recompensa de Deus na vida deles. Enquanto, na hora que eles foram entrevistados, eles foram achados 10 vezes mais douto, mais sábio, mais capacitado, mais preparado. Em todas as perguntas que lhe fizeram, eles se saíram melhor do que os demais. Agora eu te pergunto, será que se eles tivessem assumido a forma dos caldeus e aceitasse tudo aquilo que o rei queria colocar na mesa deles, será que Deus teria livrado Daniel da cova dos leões? Será que Deus teria livrado Misael, Ananias e Azarias de ser consumido pelo fogo? Eu creio que não. Mas eles não se corromperam. Mesmo diante de ameaça de morte, eles se manteram íntegros. Rei, nós não precisamos de responder a você quanto a esse negócio. Deus, a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele nos livrará das suas mãos. E livrou. Identifique as áreas que você está sendo moldado pelo mundo e rompa com elas. Se existe alguma área na sua vida que você está sendo pressionado a ser moldado, a ser igual ao mundo, se isso estiver acontecendo comigo, se isso estiver acontecendo com você,
nós precisamos romper com isso. Sabe por quê? Porque isso desagrada a Deus. Isso mina a nossa fé. Isso destrói o nosso relacionamento com Deus. Isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Isso pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Precisamos. O conselho de Paulo é que nós não podemos assumir essa mesma forma. Versículo 2, parte B. Renovação da vossa mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que você não deve ser moldado. Ao contrário de ser moldado pelo mundo, você deve transformar o mundo. Você deve transformar pela renovação da vossa mente. Você deve ser um modelo. Você deve ser como um espelho. Você deve influenciar. Você deve influenciar com as suas boas ações, com a vida transformada, que outros possam olhar para você. Quero ser igual ao fulano. Como é bom, como aquela pessoa tem palavras agradáveis, como aquele irmão, aquela irmã tem palavra sábia, como ele me aconselha. É importante que nós prestemos atenção e que nós cumpramos em nossa vida o que diz a palavra de Deus. A transformação é interna, profunda e contínua. Não é simplesmente a transformação por fora. Por fora você troca de roupa. Você se maqueia, você se penteia, você faz um upgrade, você melhora muita coisa. Mas o que Paulo está dizendo é que nós precisamos de uma transformação interior. E a transformação interior, ela começa dentro daquilo que João falou, dentro daquilo que João registrou e que João falou para Nicodemos. É o nascer de novo. É a influência do Espírito Santo na nossa vida. Porque ele começa a fazer uma transformação na nossa mente, no como pensamos, como agimos. E aí João registra que depois disso, rios de água viva correrão do nosso interior. É o fluir do Espírito Santo com nova vida, com novas palavras, com novas ações, com novas atitudes. Então essa transformação não é uma transformação só por fora. É a transformação que começa por dentro, e quando ela começa aqui dentro, ela vai refletir por fora. Ela vai refletir nos nossos atos, nas nossas palavras, como nós tratamos as pessoas, como nós aconselhamos as pessoas, como nós fazemos negócio, como nós procedemos. Se nós fizermos assim, alguém acha que nos negócios nós iremos perder. Nós estamos sendo trouxas, não. Nós vamos ganhar. Alguém vai olhar para você e falar: essa pessoa faz gosto de fazer negócio com essa pessoa porque ela é diferente dos demais. Ser cristão, queridos, alguém acha que a vida cristã está separada dos negócios, que está separada da vida secular, mas não tem como você separar isso. Cristão, ele é cristão na igreja, ele é cristão no trabalho, ele é cristão no trânsito, por onde ele andar, ele é cristão. Ele é a carta escrita, ele é uma carta lida por todos. Por isso, queridos, precisamos ser prudentes, ser vigilantes e pedir que o Espírito Santo a cada dia nos molde, que ele nos transforme, que ele tire de nós tudo aquilo que desagrada a Deus, mesmo que nós gostemos daquilo. Senhor, tira de mim, se não agrada o Senhor, tira de mim, porque nós precisamos ser santos, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ter uma vida diferente da vida que o mundo tem. Cristo nos salvou para pertencermos a Ele, para sermos igual a Ele. Olha o que Pedro diz: sede. Essa palavra que Pedro diz é um imperativo.
Ele não falou, se você quiser, você pode ser santo até meio-dia, à tarde não, você pode ser santo a hora que você estiver na igreja, quando você sair da igreja, você volta tudo ao normal, você fuma, você bebe, você adultera, você faz tudo o que você quiser depois. Mas ele não falou isso. Ele falou, sede santo, porque o Deus de vocês é santo. E se não formos santos, nós não conseguimos agradar a Ele. Mas nós não somos santos por nós mesmos. Nós somos santos porque Ele nos santifica. À medida com que você vai buscando a Deus, vai falando com Ele, Ele vai se relacionando com você, Ele vai te purificando, Ele vai te limpando, o Espírito Santo vai expulsando de nós, vai tirando de nós tudo aquilo que desagrada a Deus. E assim nós vamos sendo santificados pelo Senhor. A mente renovada é moldada pela palavra e pelo Espírito Santo. Mente renovada, mente que pensa nas coisas do alto. O que a Bíblia diz? Pensai nas coisas do alto. Pensai nas coisas de Deus. Pensai nas coisas do céu. Existem pessoas que, se você conversar com ele conhece tudo. Ele conhece todos os artistas. Ele conhece todos os jogadores de futebol. Ele sabe quem são todos os times, quem é que está na primeira, quem está na segunda. Ele conhece sobre tudo. Mas ele não conhece sobre Deus. Sabe por que não conhece sobre Deus? Porque investiu tempo apenas nas coisas seculares. Ele não investe tempo nas coisas de Deus. Ele não frequenta a escola dominical, não frequenta culto de oração, não lê a palavra, não tira momentos para frequentar a palavra. Como é que pode conhecer? Jesus diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Se você não se esforça em ler a palavra, em conhecer a palavra, como você conhece a verdade? Hoje na escola dominical tinha um trecho lá que o comentarista diz assim, se eu ver se eu vou me lembrar como ele diz, você é amigo de Jesus ou você conhece Jesus? É mais ou menos assim. Ele falou sim, ele falou parabéns. Mas aí ele falou, você lê a Bíblia? Não. Então como é que você pode ser amigo de alguém que você não conhece ele? Para conhecer a Jesus, nós precisamos conhecer a sua palavra. Se nós não conhecemos a sua palavra, nós não conhecemos os planos dele para a nossa vida, nós não sabemos definir corretamente o que são verdades e o que são mentiras. Conta-se uma história que nos Estados Unidos estava tendo um derramamento de dólares falsos. Chamaram o perito do FBI para avaliar aquelas notas. E ele pegava dólares e falava assim, essa é verdadeira, essa é falsa, essa é verdadeira, essa é falsa. Aí alguém perguntou para ele, o senhor passou muitos anos estudando esses dólares falsos para conhecer tão bem assim, não é verdade? Ele falou, não, passei muitos anos estudando os dólares verdadeiros, conhecendo o que é verdadeiro, para que eu saiba o que é falso. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você escuta o que não é verdadeiro, só de você escutar alguém falar de alguma coisa que é heresia, já soa uma campainha aqui, ou na sua mente. Não é isso que a palavra de Deus diz. Isso é mentira. Foi exatamente o que Neemias fez quando lemos na lição de domingo passado. Quando Gesem, Sanbalate e Tobias acusou ele de algumas coisas, falou, isso é invenção sua, isso não é verdade. Ele sabia da verdade, por isso não caiu na armadilha dos inimigos. A mudança verdadeira começa no seu pensamento. É obra
de Deus, é obra do Espírito Santo, é obra da palavra de Deus na sua vida. Alimente sua mente com a palavra. A transformação começa. A transformação começa no que você pensa, no que você sente. Alimente sua mente com a palavra de Deus. Leia a palavra, examine a palavra, porque a transformação começa por aí, na forma que você pensa e na forma que você sente. Quando nós estivermos pensando mais nas coisas de Deus do que nas coisas da terra, quando nós estivermos mais envolvidos com as coisas espirituais do que com as coisas materiais, quando você, por acaso no domingo, tiver algum impedimento que não conseguir vir à igreja, e você começar a sentir falta daquilo, é porque está havendo uma mudança aqui. Mas quando você fica em casa sem motivo, não era por trabalho, não era por doença, não era por nada sério, simplesmente você escolheu ficar em casa, não só um domingo, mas vários domingos, e você achar que está tudo bem, olha a Deus e peça para que Ele desperte em você esse sentimento por Deus, porque quando isso está acontecendo, nós estamos passando por uma coisa que lá em Apocalipse, João repreendeu a igreja de Éfeso. Eu tenho contra ti, é porque você perdeu o seu primeiro amor, o prazer de servir a Deus. Parte 2 do versículo 2. Discernir a vontade de Deus, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele diz, olha, você não pode assumir a forma desse mundo, você precisa viver uma novidade de vida, uma vida nova, uma vida transformada, uma vida que agrada a Deus, para que você experimente, para que você desfrute da boa, da perfeita, da agradável vontade de Deus. Vontade de Deus não é. A vontade de Deus não é descoberta por adivinhação, mas por transformação. Não é por uma adivinhação que você descobre o que Deus quer de você, mas é pela transformação, é pelo encontro com Ele, é pela transformação que Ele faz na sua vida, que você vai descobrindo, conhecendo e examinando a palavra de Deus, que você conhece qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quem tem mente renovada discerne o que Deus quer, o que é a vontade de Deus, o que agrada a Deus. O que é que agrada a Deus? O que agrada a Deus é nós nos aproximarmos dele. O que agrada a Deus é a nossa santificação. O que agrada a Deus é a nossa adoração genuína. Que a nossa adoração não seja performática, mas seja algo que está nascendo no nosso coração. Quando falarmos um glória a Deus, um aleluia, quando batermos palma, tem que ser algo que nós estamos sendo realmente tocados pelo Espírito Santo, tem que ser algo porque nós estamos fazendo aquilo de coração, porque nós queremos dizer aquilo para Deus: Senhor, eu te adoro. Outra coisa que na lição nós lemos hoje é que Esdras, ao ler a palavra, ele passou 3 horas, do nascer do sol até o meio-dia, lendo a lei para o povo hebreu. E quando ele começou a ler, o texto diz que todo mundo se colocou de pé em reverência à palavra de Deus. Quando ele falou, adore o Senhor, todo mundo levantaram as mãos e adoraram ao Senhor. E ajoelharam e colocaram o rosto em terra, em reverência à palavra de Deus. Isso é quando a palavra está fazendo efeito nos nossos corações. Promove mudança, promove transformação. A vontade de Deus é boa,
perfeita em propósito. Vamos explicar melhor isso aqui. Significa que tudo que Deus quer, boa em essência, significa que tudo que Deus quer, por natureza, é correto, puro e moralmente perfeito. Nada nasce torto na vontade de Deus. Na vontade de Deus, tudo é perfeito. Alguém diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Está errado. Deus escreve certo em linhas retas. Deus faz tudo perfeito. Deus não faz nada errado e não é compassível com nada que está errado. Agradável em essência. Quando vivemos a essa vontade, experimentamos paz, sentido, satisfação verdadeira. Ele faz bem à nossa alma, Ele faz bem para cada um de nós. A vontade de Deus faz bem para nós. Deus não nos dá nada que seja ruim para nós. Ele não quer para nós nada que não seja bom. Ele quer para nós sempre o que é melhor. Perfeito em propósito. A vontade de Deus conduz exatamente ao resultado certo. A vontade de Deus nos conduz exatamente ao resultado certo, ao plano completo que Ele tem, sem falha, sem desprestígio nenhum, sem desperdício nenhum, sem falha e sem desperdício nenhum. Então, como nós vamos fazer isso? Busque transformação, não apenas direção. A vontade de Deus se torna chama para quem vive consagrado. A vontade de Deus se torna chama, se torna clara para quem vive a vontade de Deus. Algumas aplicações para terminarmos. Consagre sua vida diariamente. Comece cada dia apresentando-se a Deus como um sacrifício vivo. Comece a cada dia. Consagre sua vida diariamente. Então comece cada dia. Cada dia é um novo dia que você deve se apresentar como um sacrifício vivo. Renove sua mente. Leia, medite e pratique a palavra. Ela molda os nossos pensamentos. Quanto mais você lê ela, mais você vai ter ela armazenada na sua mente. E quando você precisar de aconselhar alguém, quando você precisar responder a alguém, o Espírito Santo faz você lembrar aquilo que você leu. Dizia um professor meu que o Espírito Santo não é parceiro de preguiçoso. Ele estava desconstruindo um pensamento errôneo que tem alguns neopentecostal que diz assim: eu abro a Bíblia e ali o Espírito Santo me revela a palavra. Aí ele falou: o Espírito Santo não é parceiro de preguiçoso. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que conhecer para que ele lembre você, porque não é parceiro de preguiçoso. Resista ao molde do mundo. Questione os padrões culturais que contradizem o Evangelho. Busque discernimento. A vontade de Deus se revela a quem vive e se entrega a uma verdadeira transformação pelo Espírito Santo. Adore com entendimento. Sua adoração deve ser consciente, coerente e prática. Conclusão. Romanos 12, 1 e 2 é o ponto da virada da carta. Depois de contemplar a grandeza da graça, Paulo nos chama a responder com entrega total
A vida cristã é um culto contínuo, uma transformação diária, uma busca constante pela vontade de Deus. Que você viva como sacrifício vivo, renovado na mente e firme na vontade do Senhor. Que Deus os abençoe. Palavra com o Ministério de Louvor. Se coloque de pé, irmãos.
Não dá para viver sem Jesus. Não tem como. Vamos orar? Peça a Deus, coloque diante de Deus aquilo que é a sua necessidade. Fale com o Senhor. O Senhor é poderoso para abençoar a sua vida nessa semana, como sempre tem abençoado. Um segundinho para você orar e eu finalizo. Pai amado e santo, estamos chegando ao final dessa reunião, Pai. E nós agradecemos o Senhor por sempre ter estado conosco, Pai. Pela Tua presença entre nós, porque como a Tua palavra nos assegura, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. E assim nós cremos, Pai, que a Tua presença está com cada um de nós aqui neste lugar. Eu quero suplicar ao Senhor por cada um dos meus queridos irmãos que estão aqui, Pai, que o Senhor esteja abençoando eles nessa noite. Eu não sei como eles entraram aqui, Pai. Não sei se entraram, se todos entraram felizes ou se algum entrou carregado, preocupado, com alguma dificuldade, com algum problema que precisa de uma solução urgente, Pai. E eu não consigo resolver. Eu sei das minhas limitações, eu não consigo. Mas eu sei que o Senhor pode, porque a Tua palavra nos garante que o Senhor é poderoso para fazer. E para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Também a Tua palavra nos assegura que não há nada que seja impossível para o Senhor. Por isso, Pai, seja o que for, que os meus irmãos estiverem enfrentando nessa noite, tanto esses irmãos que estão aqui presentes, tanto aqueles que estão acompanhando ou que vão acompanhar depois pela mídia, Pai, eu peço que o Senhor alcance eles nessa noite, que o Senhor esteja os abraçando, que o Senhor esteja os fortalecendo, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja dando a eles a bênção, que o Senhor opere milagre na vida deles, Pai. Que o Senhor guarde eles, dando a eles uma semana abençoada, guardados pelo Senhor. Nos seus negócios, nos seus trabalhos, na sua vida profissional, na sua vida sentimental, em todas as áreas da vida deles, na escola, Pai, em todos os lugares, por onde eles passarem nessa semana. Que o Senhor esteja com eles, guardando, protegendo, sustentando, dando saúde, livramento, livrando eles de todo mal, Pai. Também, Senhor, eu peço que ao colocarmos uma vírgula no culto de hoje, que o Senhor leve cada um em paz para os seus lares, dando a eles um retorno tranquilo, uma noite de um sono tranquilo e repousante, e uma semana abençoada sobre a sua guarda e sobre a sua proteção, Pai querido, pois oramos no nome do Senhor Jesus. Lembre-se que hoje tem ensaio, quarta tem oração, domingo, 9 horas, escola dominical e às 18 horas, culto de adoração ao Senhor. Procure estar presente nessas programações, porque você irá ganhar com isso. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe. Gente, o lanche vai ser lá em cima, tá? Rapidinho, mas vai ser lá em cima.